podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então, realmente, essa coisa do open source que é o que pega pra mim. Tipo, será que ele tá vendo alguma coisa extra? Ou não? Será que a gente só tá teorizando demais aqui? E é só isso, né? Ele só quis realmente estragar a brincadeira. É tipo, pro bilionário é fácil, né? Vai lá e... sim. Ah, vai, o que é 5 bilhões? O que é 10 milhões? Né? Vambora. Tá sobrando aqui. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou Josué de Oliveira. A Meta está muito bem posicionada na corrida da inteligência artificial, só que a sua estratégia com a Llama é um tanto diferente da dos concorrentes, já que o modelo é open source, qualquer um pode baixar e utilizá-lo. Mas o que será que ela ganha com isso? E o que será que o Mark Zuckerberg está tramando? É o que a gente discute hoje nesse episódio, com participação do especialista em finanças para negócios digitais, Rodrigo Fernandes. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 19 minutos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira aí? Antes de ir para o primeiro comentário que a gente vai ler, só uma passada geral aqui, a gente recebeu bastante comentário do episódio de semana passada sobre celulares burros, né, os dumb phones. Nós compartilhamos no episódio a nossa média de tempo, né, diária ali do uso de celular. Várias pessoas compartilharam as suas próprias médias e ficaram intrigadas porque a nossa média, teoricamente, é baixa. Muita gente ali mostrando, tipo, 6, 7, 8 horas diárias de média e um pouco assustador, eu diria. Assim. Então, galera, vamos conversar? Acho que o problema não é a gente, não. E além disso, a gente falou também sobre essa coisa do celular básico, né, que não tem muitos recursos e tal, né, e muita gente gosta de ouvir música. Então teve algumas conversas sobre iPods no Telegram, na comunidade. Então algumas pessoas mostraram fotos de seus iPods que ainda funcionam, que ainda são utilizados. O Rodrigo Alineri, por exemplo, lá no Telegram, disse que mata a cobrinha e mostra o iPod. E mostrou o iPod dele com o episódio de semana passada rodando. Então temos um usuário de iPod ativo aí e, enfim, achei interessante trazer isso. Eu achei que ia ser mais raro, viu, a galera aparecer com o iPod. E bastante gente mesmo mandou a foto do iPod, né, e contou ali os causos de como ainda usa o iPod para ouvir podcasts e músicas também. Indo agora para o nosso primeiro comentário, é um comentário do tio Luke, lá no YouTube. Ele disse o seguinte: a questão de ter um celular burro pode vir a calhar para algumas pessoas. Aquelas que já tentaram de tudo, mas ainda assim não conseguem diminuir o tempo de tela. No meu caso, desinstalei o Instagram e quando eu quero mexer, eu uso no navegador ou no computador. E isso diminuiu bastante o meu tempo na plataforma. Coloquei meu aparelho para a tela ficar preto e branco e em modo avião na hora de dormir. O começo foi complicado, exigiu determinação, às vezes me sabotava adiando a programação. Mas hoje isso não acontece mais. Ver o tempo de tela é realmente muito útil. Às vezes o dia não foi produtivo e não sabemos por quê, né? Enfim, tá claro qual é o porquê. Pra mim o problema mora nessa parte de desinstalei o Instagram, quando eu quero mexer eu uso no navegador. Porque, assim, usar pelo navegador tira bastante do prazer de usar o aplicativo. Se é que a gente pode chamar de prazer, né? Aquele prazer negativo até, né? Aquela coisa vício. Porque pelo navegador tem muitas funções que você não consegue usar. E até a experiência de rolagem, tem hora que trava, né? Não é tão fluido igual usar direto no aplicativo mesmo. Mas acontece de você também ficar preso, né, rolando ali o navegador. E então eu já tentei essa estratégia algumas vezes, assim, de desinstalar e não deixar a usabilidade ruim para ver se daí eu paro de usar. E, enfim, não deu muito certo não. Hoje eu instalei tudo de novo, tô tentando outra coisa aqui. Então eu já tentei essa também, funcionou durante um tempo, mas depois eu acabei instalando novamente, de fato, o Instagram, porque pelo navegador é bem ruim. E também não só isso, cara, eu me dei conta que no navegador eu via muito menos stories. E em muitos casos de pessoas que estão na minha rede de contatos, de amizade, assim, às vezes não muito próximo, mas assim, pessoas que eu gostava de acompanhar, os stories eram onde eu acompanhava as pessoas. Então, como eu não vi os stories delas no navegador, eu me sentia, pô, o que aconteceu com fulano e tal, com não sei o quê. Faz tempo que eu não falo com ele, que eu não sei nada sobre ele, aí depois eu me toquei, pô, é por causa disso, não tô vendo os stories dele, né? E aí eu acabei voltando um pouco por causa disso, pra continuar tendo esse contato com as pessoas. Mas, assim, também tô tentando alguma outra coisa. O app que eu falei na semana passada, o AppBlock,
pra Android, eu tô usando desde então. Assim, ainda tem que tentar outros horários, assim, né? Tentar expandir um pouco, mas eu tô baby steps ali, né? Tô tentando parar de usar de noite, pra poder voltar a ler. Então eu criei um bloqueio entre 7h30 da noite e meia-noite. Eu durmo antes de meia-noite, mas é só pra ter um horário redondinho ali, né? Eu durmo às 10, eu sou um velho. Que inveja, cara. Então, a partir de 7h30 até meia-noite, coloquei o máximo de aplicativos que eu posso bloquear na versão gratuita. Então, YouTube, Chrome, Instagram, TikTok e WhatsApp também. Então, eu tenho conseguido não usar o celular nesse horário. Trapacei muito pouco nesse período. Acho que eu tô conseguindo... Espero conseguir, de fato, não trapacear nunca. Então, e de fato, tenho lido mais, assim. Um livro que eu tinha parado de ler um tempão, eu voltei e, já tô mais da metade nele. Então, assim, pelo menos para esse objetivo mais de curto prazo, tá dando certo, assim. Então, voltei a ler. Então, assim, eu acho que pode funcionar para isso. A minha esposa faz essa coisa de deixar preto e branco e tal. Também funciona para ela. É uma forma de controle que ela se impõe porque fica mais chato de usar. Enfim, e são estratégias aí, né? Eu já usei isso do preto e branco também há muito tempo. A gente gravou um Tecnocast. Quando a gente falou da psicologia das cores nos aplicativos, acho que foi logo que o Instagram mudou de cor, inclusive, que era marronzinho, virou essa cor colorido, né? Eu usei uma época, não sei, depois eu esqueci, perdi o hábito de ficar trocando ali a cor, né? Enfim, e no momento eu tô só usando o que eu falei no episódio mesmo. Ranquei tudo que tava na primeira tela, ranquei todas as telas também. Tem, 3 widgets gigantes pra eles ocuparem bastante espaço. Um deles, por exemplo, é o widget de música, que ocupa metade da tela quase. E que, cara, quase eu não uso ali, mas é um widget inteligente entre música e podcast. Mas ele é bonito. Então, pelo menos ele ocupa um espaço da tela para eu não deixar aplicativos à vista, que eu acho que esse que era o problema, sabe? Ter aplicativos que ficam chamando a sua atenção. Às vezes você tá ansioso, você tá com aquela sede de dopamina, vamos colocar assim, e só de entrar no celular e ver aquele monte de opção te dá essa sensação de olha quantas possibilidades eu tenho para me entreter. E você vai olhar, não tem nada na prática ali de significante, assim, né, pra sua vida. Por ter aquele monte de coisa colorida e tal, você acaba às vezes ficando tocando aqui, toca ali, fecha, abre, volta pro mesmo lugar, né? Enfim, eu tô tentando isso, uma interface mais minimalista. Os apps que tem na capa ali são app de senha, app de notas e app de tarefas. Coisas boring, assim, que eu não vou ficar entrando. Nem um entretenimento, né? Nada de entretenimento. Mas tá ali do lado, eu consigo arrastar pro lado, ver na biblioteca ali os apps de redes sociais, que também tem bloqueio de tempo, tá? Mas eu tô ansioso, vamos seguir aqui, porque eu tô ansioso pra ler o último comentário de hoje, que realmente ele foi muito sagaz. Vamos continuando, que a gente já chega nele. Próximo comentário, então, do Diogo Melo. Ele comentou lá no Telegram. Diz o seguinte: sobre o episódio Quem Precisa de um Celular Burro, não tenho um Dumbphone, mas tenho um celular que comprei em 2021 por R$ 299,99. Dizem que é touchscreen. Está no manual, pelo menos. Adorei essa. Foto... Como assim? Foto nítida nem nas melhores condições de luz, temperatura e pressão. A qualidade do som não me permite distinguir um heavy metal de música clássica. Meu Deus, é uma lata o negócio. Enfim, daquele jeito. Minha esposa tem um celular de última geração, vivemos em um mundo de contrastes. Certa vez o celular dela estragou, generosamente ofereci meu celular para que ela usasse enquanto o dela estivesse na assistência técnica. O casamento não acabou. Muito bom esse comentário. E o que percebi foi que ela continuava a fazer as mesmas coisas, só que mais estressada. Meu ponto é o seguinte: a fricção não exerceu qualquer influência nos hábitos dela. Bom ponto. Pelo contrário, obrigou que ela fosse criativa. Ela, por exemplo, descobriu que, para a tela do WhatsApp não ficar piscando, bastava não manter o Wi-Fi e a rede móvel ligados ao mesmo tempo. Não entendi como assim a tela do WhatsApp ficar piscando. Pelo visto, o celular era tão ruim que ele tinha essas coisas meio inexplicáveis. Tipo, o touchscreen não funcionava, o WhatsApp ficava piscando. E aí a esposa dele teve que dar o jeito dela de ficar mexendo no aparelho, se tornar uma melhor usuária daquele aparelho horrível. Caramba. Pra conseguir, né, usar. A esposa dele foi tipo a Microsoft mandando rebutar o Windows 15 vezes pra... Exatamente, cara. Não entendi. E seguindo, acho que o principal fator que nos leva a mudar não é o dispositivo, e sim a nossa vontade de querer mudar. Os Dumbphones não teriam a menor chance contra minha esposa. Tenho certeza que ela encontraria uma forma de burlar as limitações deles. É que assim, nesse caso, você adicionou fricção, mas você não adicionou um Dumbphone de fato, né? Eu acho que ela não iria chegar em estranhos num bar e falar assim: cara, rapidão, me empresta o seu celular pra ver o meu Facebook, né? Deixa eu postar um story do seu celular. Acho que isso ela não faria. O comentário dele é legal porque ilustra de outra forma que a gente falou no comentário do Luke também, do tio Luke. Que colocar fricção, às vezes, funciona por um tempo.
depois não mais, né? Se você não tiver, de fato, a vontade, a força de vontade, na verdade, né? Porque às vezes tem a vontade e não tem força de vontade. De querer mudar, você não é só trocar o dispositivo, não é só colocar um bloqueio de uso, você vai, pede mais 15 minutos, coloca a senha, né? Não funciona também. De fato você precisa realmente estar compromissado com esse desejo de mudar. Você percebe que isso está tirando muito do seu tempo, te deixando ansioso ou causando outros problemas. Cara, aí o Dumbphone só não vai resolver. Terapia, outras coisas. E aí nesse contexto você pode introduzir alguma mudança tecnológica de fato, dando vários passos para trás com o Dumbphone, porque pode funcionar no seu contexto. Tem coisas no Dumbphone que não teria como burlar as limitações. Tipo, se for um Dumbphone de verdade mesmo, cara, não vai ter aplicativo, não vai ter WhatsApp, sacou? O problema não vai ser a tela do ficar piscando no WhatsApp. Não vai ter WhatsApp, pronto, sacou? Ela configura para receber as notificações de se alguém curtiu foto dela por SMS. Nossa, Se for isso. Indo aqui pro último comentário, que era que o Mobilon tava ansioso pra ler, a gente tem um comentário do Luiz Eduardo lá na comunidade. O comentário dele fez sucesso, é um pouco longo, mas ele tá narrando aqui a experiência dele, a trajetória dele de passar menos tempo no celular e conseguir, de fato, se policiar. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Acabei de ouvir o episódio e gostaria de deixar minhas contribuições sobre o que é discutido no final, sobre o controle de tela e a facilidade de se esquivar disso de maneira simples pelo próprio celular. Eu sempre tive um uso tóxico com celulares devido a vícios não apenas em redes sociais, como também em pornografia. Cogitei bastante alguns feature phones como solução, porém a falta dos apps de banco, GPS, WhatsApp e Spotify foram o que não me fizeram seguir em frente. Do ano passado para cá, consegui resolver esse problema. É possível fazer isso com certa facilidade com o controle parental. Então deixa esse comentário como dica para quem queira fazer o mesmo. Meu celular é um Z Flip 3, Android, mas acredito que possa ser feito também no iOS. Segue o passo a passo, e aí ele começa a descrever assim, em detalhes o que ele fez. Parece um daqueles planos de filme de assalto, cara, com várias etapas, assim, é fantástico. Ó, criei uma segunda conta de e-mail e gerei uma senha longa e aleatória para não correr o risco de memorizar. Anotei essa senha no caderno na casa da minha mãe, em outro bairro, para precisar me locomover ou pedir ajuda de alguém caso realmente precise acessá-la. Então, assim, nesse primeiro ponto eu já bato palmas, o cara já realmente... Já ganhou aí, já. Puta, tipo, lembra que eu falei que devia ser um esquema que você precisa usar o rosto de outra pessoa para desbloquear? Exato. Ele arrumou um jeito de fazer isso, cara, muito gênio. Ó, segundo ponto. Vinculei o controle parental da minha conta principal com essa conta nova. É possível fazer isso totalmente pelo computador via web. Uma vez vinculado, configurei para que novos aplicativos da Play Store sejam instalados apenas com a senha da conta secundária. Isso me impede de baixar outros browsers ou versão light dos aplicativos. Ou seja, não vai conseguir baixar aplicativos sem conseguir acesso por essa outra conta cuja senha é longa e aleatória e está no caderno na casa da mãe dele. Tenham isso em mente, ok? Em outro bairro. Exato. Configurei também o Google Chrome para ocultar conteúdo adulto e bloqueei sites de redes sociais. Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Até LinkedIn, cara. Tipo, caramba. LinkedIn é tóxico mesmo. Vamos combinar aqui, LinkedIn é tóxico. PS, se você usa o Chrome no PC, ele também bloqueia esses sites lá, o que acabou fazendo o Edge ser meu navegador padrão no PC. Em limite de apps, bloqueei os aplicativos de redes sociais e outros browsers, exceto o Chrome. Bloqueei também a pasta segura, porque eu conseguiria baixar lá tudo novamente. Ou seja, na pasta segura você pode ter outros aplicativos escondidos, mas você tem que fazer todo um novo processo de login e tal, é meio chato. Então ele bloqueou a pasta segura para não ter acesso a isso, sacou? Para não conseguir se burlar, né? Exatamente. Então com isso consegui deixar o meu celular apenas com o necessário. Dicas bônus. Para manter a DM do Instagram e LinkedIn, baixei o app do Beeper e vem funcionando muito bem. Vejam só, o Beeper é o app de conversa com todos os apps de conversa. O chat de todos os chats. Para evitar pornografia no computador, alterei o DNS da rede e felizmente minha provedora local trava o acesso ao roteador. Então novamente precisaria da ajuda de alguém para desfazer isso. Caramba, cara. Aí é complicado, né? Você chamar o, sei lá, o técnico, ou então, destrava aí pra acessar pornografia, né? Não, mas é isso, tipo, acho que isso demonstra que, assim, parecem medidas meio drásticas, mas assim... Sim. Obviamente ninguém conhece o Luiz Eduardo tanto quanto o Luiz Eduardo. Então se ele fez isso, ele tá realmente, assim, compromissado em seguir essa nova linha de vida que ele quer ter. E assim, o cara tá conseguindo pelo que a gente sabe, então... E lembrando que o objetivo final aqui é recuperar tempo de vida, né? Então não é simplesmente usar menos o aplicativo, é poder fazer outras coisas e fazer melhor também. Continuando aqui. Comprei um tablet multilaser Baratex e instalei nele o Instagram Lite, YouTube e TikTok Lite. Criei uma terceira conta de e-mail para ele e defino que após 1 hora de tela ele vai se bloquear.
Também configurei ele para bloquear às 22 horas e desbloquear às 11 horas da manhã no dia seguinte. Limitei o tempo do Gmail para 5 minutos e de aplicativos de banco para 5 minutos. O cara precisa ser muito objetivo, muito rápido para... Não, aplicativo de banco pra 15 minutos. 15, é o Gmail 5. O que me fez pensar, caraca, você gasta mais tempo no aplicativo do banco do que no Gmail. Curioso. Dependendo da quantidade de vezes que você abre o aplicativo do banco, quantidade de transações, sei lá, né, cara? Às vezes ele precisa pagar uma conta e tá difícil, faz sentido, né? Com isso, caso meu celular seja furtado, talvez pelo pouco tempo de tela disponível, o ladrão seja atrapalhado. Então também tem esse aspecto aí de segurança. Então o cara tá atrapalhando a vida de um possível ladrão que furte o celular dele. E aí, fechando aqui, ele diz: tenho que dizer que tudo isso melhorou e muito meu uso com o celular. Principalmente ao ir dormir, que passava horas rolando feed, ao acordar, que enrolava na cama fazendo o mesmo, e em contextos sociais, onde nem tenho o que ver caso pegue o celular, o que me obriga a socializar. Desculpa o comentário longo, mas tá aí. O vício em celular tem solução. Ela tem muitos passos, como um plano elaborado pra roubar um banco e um cassino, tá ligado? Incrível, cara, incrível. Não, parabéns, cara. Eu não tenho nem o que dizer, assim. Ele citou que é relativamente simples, né? Não, vamos ser sinceros, não é. Ele falou, é possível fazer isso com certa facilidade com controle parental. Não é fácil configurar tudo isso. E interessante que não é só complexo do ponto de vista de configurar, mas é complexo do ponto de vista de você entender o funcionamento de todas as camadas do sistema, né? E ter uma estratégia para lidar com cada brecha, né? Porra, o cara foi tipo um cara que trabalha com segurança de rede, sei lá, ele tem que imaginar cada brecha, como é que alguém pode atuar para explorar e, no caso, ele mesmo, né? E arrumar uma forma de limitar ou bloquear completamente. Enfim, gênio demais. Eu confesso que eu quero fazer umas coisinhas que ele fez aí. Principalmente a primeira parte de controle parental. Também tem que ver aqui o que dá pra fazer no iOS, né? Que eu nunca cheguei a configurar controle parental por motivos óbvios, né? Não tenho filhos. Mas quero brincar um pouquinho e ver quais são as possibilidades. Eu acho que eu não vou ser tão rígido quanto o Luiz Eduardo foi, tá? Mas pelo menos eu queria tirar a possibilidade de eu pedir mais tempo, saca? Tipo, mais 15 minutos, ou libera por hoje. Eu queria tirar essa possibilidade. Pra daí eu ter uma ideia do quanto que eu tô usando de fato, quanto que eu preciso de fato. Porque até isso é uma coisa meio arbitrária, né? Você quer limitar o uso de redes sociais. Quanto? 1 hora por dia? Não faço ideia. Quanto que é um limite saudável? 1 hora por dia é tempo pra caramba. É 1 hora por dia rolando o feed, cara. Saca? Se você para pra pensar. Se você gastar 1 hora por dia... Aliás, se você gastar 20 minutos por dia lendo um livro, manja, estudando ou praticando um esporte, sei lá, tocando um instrumento, 20 minutos por dia é muito tempo, cara. Você evolui muito em um mês, sabe? Você melhora muito sua técnica, suas habilidades. E aí, por que a gente acha normal ficar 1 hora que seja? Geralmente é muito mais, né? 2 horas, 3 horas rolando um feed. Né? A galera até do YouTube, até tem uma desculpa, você tá aprendendo às vezes, dependendo do que você tá assistindo também, né? Tem esse ponto, mas você pode estar aprendendo muita coisa ali. Enfim, lógico que aprender não é tudo nessa vida, a gente também precisa de entretenimento, de outras coisas, né? Mas, claro que estamos falando aqui de exageros e como a gente controla esses exageros. Enfim, é isso, cara, obrigado. Só agradeço e quem quiser ver o comentário completo, José, coloca até o link lá da comunidade nesse post, que é pra galera ler com calma ali, se quiser se inspirar nele também, no Luiz Eduardo, e aplicar algumas dessas estratégias aí. Hackear a sua própria capacidade de se auto-hackear. E aí você não se hackeia depois. É isso. Muitos tonks. Comentários lidos, bora pra pauta? Bora lá. No último dia 23 de julho, a Meta anunciou uma nova versão do Llama, seu modelo de linguagem amplo ou LLM. Trata-se da versão 3.1 e é o maior modelo já lançado pela empresa do Mark Zuckerberg com 405 bilhões de parâmetros. Para a gente ter um comparativo, né, o Llama 3.0, o maior era de 70 bilhões de parâmetros, então aumentaram bastante aí a maior versão do Llama. E de acordo com a Meta, o modelo foi submetido a uma série de testes e neles ele teve uma performance melhor do que seus principais concorrentes, o GPT-4 Omni, GPT-4o, né, da OpenAI, e o Claude 3.5 Sonnet, que é o modelo também mais avançado da Anthropic. E a essa altura, esse tipo de notícia já se tornou um tanto habitual.
Parece que toda semana tem um modelo novo saindo, ou uma atualização de algum modelo já existente que é mais rápida ou que tem mais parâmetros e que performa uma atividade melhor do que os outros que já existem no mercado ali da mesma categoria. Mas o que torna o projeto da Meta diferente, essa IA, o Llama, diferente dos concorrentes, é que ele é um modelo open source, pelo menos segundo o que a Meta está divulgando. Isso significa que ele pode ser baixado de graça por qualquer um que tenha um hardware minimamente decente ali, né? Várias placas de vídeo, para conseguir rodar ele de forma minimamente aceitável, né, Josué? Exato. Eu não consigo baixar ele no meu notebook, mas tem pessoas que conseguiriam baixar com hardware mais potente que o meu. E essa coisa do open source, né, de modelos de IA abertos, tem sido defendida com bastante frequência e ênfase pelo Zuckerberg. Ele publicou uma carta aberta no site da Meta no dia 23, no dia do lançamento do Llama 3.1, e o título da carta já passava ali a mensagem, né? O título era Open Source AI is the way forward, era algo assim, né? Inteligência artificial open source é o caminho a seguir ou o caminho à frente, enfim. No texto ele vai estabelecer um paralelo com o Linux, que é um sistema aberto, né? Como nós sabemos, que se tornou fundamento ali padrão para computação em nuvem, também para sistemas operacionais mobile. E o raciocínio que o Zuckerberg está defendendo é que assim como o Linux se tornou mais robusto, né, se desenvolveu melhor do que os sistemas fechados baseados na mesma arquitetura, que é o Unix, a mesma lógica deveria ser aplicada à IA. Então, o desenvolvimento da IA vai ser mais robusto, mais potente, com IAs abertas em open source. E essa lógica pode até fazer sentido no longo prazo, só que o fato é que, é curioso porque a gente está vendo isso partir da Meta, né? Uma das big techs, uma das maiores empresas do planeta, avaliada em trilhões de dólares, batendo muito nessa tecla do open source. Então isso é um pouco intrigante, assim, não apenas por ser uma empresa que tem o Facebook, por exemplo, né? A gente não sabe como o algoritmo do Facebook funciona, ou do Instagram, eles não são abertos nessa parte. Mas nisso, para a inteligência artificial, eles têm se mostrado muito enfáticos nessa defesa. E para além disso, também tem a questão de um modelo aberto, é mais difícil de monetizá-lo. E se tem uma coisa que nesse momento está todo mundo nessa corrida de inteligência artificial pensando é como é que eu vou monetizar esse negócio? Como é que eu vou fazer esse investimento de bilhões que eu estou colocando aqui voltar para mim de alguma forma? Então, esse contexto torna o lugar que a Meta ocupa e essa defesa que a empresa tem feito do open source um ponto interessante da gente discutir, né? E o detalhe é que esse investimento ainda não acabou, né? Aliás, não só não acabou, como deve aumentar. O próprio Mark Zuckerberg já falou na divulgação de resultados financeiros da Meta que o próximo modelo da Llama, o Llama 4, vai precisar de cerca de 10 vezes mais capacidade computacional. A NVIDIA deve estar, né, soltando o rojão lá, se dando muito bem. O Jensen, ele tá sentado com a mãozinha pra trás assim, pé pra cima, tá felizão. Só que aqui a gente está tentando entender qual que é a estratégia do Zuckerberg, porque quando a gente olha para a Apple, ela optou por criar uma camada dentro do ecossistema dela. Ela é dona dos usuários do iPhone, do iOS, e ela cria uma camada. Quem quiser se conectar com os meus usuários, vem aqui e se conecte através de nós. Logo, se pagar uma assinatura para OpenAI, por exemplo, você está dando uma fatia para a Apple, né? Igual é com a App Store. A OpenAI ainda está meio nessa de desenvolvemos a tecnologia, mas é uma tecnologia proprietária e querem vender aquilo como um produto final até aqui, né? Seja via API para você integrar uma empresa, colocar ali no seu produto, ou para o usuário que quer assinar o modelo mais avançado e utilizar. E já a Meta é open source, mas ela está gastando muita grana para ser simplesmente vamos beneficiar a comunidade. Tem que ter uma estratégia, né, por trás disso. Para ajudar a gente a entender, será que o Mark Zuckerberg ficou louco de vez depois de rasgar bilhões com o metaverso? Está rasgando agora com o IA também? A gente traz aqui de novo Rodrigo Fernandes, que está sempre presente quando a gente precisa falar de finanças e negócios digitais, né, Rodrigo? Bem-vindo ao Tecnocast de novo. É isso aí, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Então eu queria já começar jogando essa pergunta mais ampla mesmo, que é como que você enxerga essa estratégia da Meta, né? O que será que o Zuckerberg está planejando quando ele libera o modelo open source no meio desses concorrentes que estão com caminhos tão diferentes? Bem, eu acho que para a gente, né, tratar bem desse assunto, vale a pena até a gente dar um passo atrás e pensar em situações que isso efetivamente acontece, né, no mundo dos negócios, né? Um caso que é bastante óbvio, né, apesar de que acaba sendo bastante esquecido, é o caso, por exemplo, de restaurantes e supermercados, né? Ali você tem produtos que dão uma margem de contribuição alta, média, e outros dão uma margem de contribuição muito baixa. Alguns desses produtos, se a gente levasse em conta o custo fixo do negócio,
eles efetivamente dão prejuízo. Mas é importante que eles estejam ali para que, enfim, a pessoa que vai até o supermercado, ela precisa comprar um conjunto de produtos, né? Você não pode chegar no supermercado e não ter arroz, porque aquilo não dá uma margem boa para o supermercado. Pô, tem que ter arroz, tem que ter feijão, né? Embora, obviamente, né, no conjunto final, aquilo tem que gerar uma boa margem para o estabelecimento. Quando a gente olha, não apenas dentro do portfólio de produtos de um supermercado, um restaurante, né? Restaurante tem uma lógica muito parecida, né? Eles ganham muito em sobremesas, em coisas desse tipo, às vezes nem tanto na refeição. Mas quando a gente olha para o mundo lá fora, essa dinâmica entre produtos, ela acontece também de forma muito clara e muito frequente. Esse é até um assunto bem estudado pela economia. Então, a gente tem interações, por exemplo, que, assim, obviamente, né, no longo prazo, né, do dia para a noite, a gente pode entender assim, que quanto mais barata for a gasolina, maior a demanda será por carros. Sendo que são dois produtos que têm origens totalmente diferentes, linhas, né, de produção, cadeias de negócio totalmente diferentes. No caso da economia tradicional, muito raramente é possível a gente interferir no posicionamento do mercado ou na precificação de um produto que faria com que o nosso produto fosse mais demandado, como esse caso, né, de automóveis, né, e gasolina. Né? A Ford, uma Volkswagen tem muito pouco poder, né, com relação à precificação da gasolina. Né? Agora, no mundo da tecnologia, o jogo ele é um pouco diferente. Né? As fronteiras entre um negócio e outro, elas são muito mais sutis. Né? A gente está vendo, por exemplo, né, as Big Techs. Poxa, a Microsoft é uma empresa de produtividade e desenvolvimento, a Apple de produtos de uso pessoal, a Meta muito mais baseada em questões de redes sociais, de interação entre pessoas. A Amazon tem esse pilar muito forte no varejo, no e-commerce, embora tenha várias outras coisas, tem o Prime, tem a AWS. E esse pessoal que aparentemente está em mercados totalmente diferentes, está brigando mais ou menos pelas mesmas coisas, com muita frequência, né? É como se, enfim, na economia real, uma fábrica de biscoitos estivesse brigando com uma fábrica de chave de fenda, uma coisa assim que na economia real essas fronteiras são muito mais bem definidas, né? Então, enfim, o que aconteceu, né, que a inteligência artificial, né, especificamente a LLM, é a onda do momento. Todo mundo, né, começou, né, enfim, o Sam Altman, né, tem que ter efetivamente o reconhecimento, o mérito, né, o cara que saiu na frente na OpenAI, mas todo o mercado viu, olha, a gente chegou nesse momento, agora a gente já tem algoritmos para isso, a gente tem hardware para isso, e essa é a onda, né? Quem realmente não investir nisso, no mínimo vai estar fazendo uma aposta muito arriscada. Não é que o investimento dali é garantido, muito pelo contrário, tá? Mas tem certos investimentos que uma empresa, né, como essas Big Techs, ela não pode se furtar de fazer essa aposta, né? Até outro dia eu fiz um comentário em rede social sobre a questão do CAPEX das Big Techs. Eles estão gastando bilhões e bilhões. Enfim, nesse post eu até argumentava, falei, gente, não tem outra opção. Não tem outra opção. Não é que vai dar retorno. Não sei se vai dar retorno. Ninguém nem sabe para que vai ser usado no final das contas. Exatamente, mas como assim você não faz? Se efetivamente, né, o mercado caminhar para esse lado, não ter feito o investimento na hora certa é basicamente ter traçado o caminho da irrelevância para o seu negócio, é virar um IBM da vida, aquela empresa que às vezes dá lucro e tal, uma Oracle, mas vai ficando cada vez, né, menos relevante. Mas enfim, aí a OpenAI puxou essa onda, o pessoal foi atrás, e cada empresa começou efetivamente a pensar essa questão pelo viés do seu negócio, né? Cada uma delas tem um interesse muito diferente, né, no que ela quer fazer e tudo mais. No caso da Meta, a gente tem uma empresa que, seja na comunicação privada, né, como WhatsApp, Messenger, etc., ou seja na comunicação pública, né, pelas redes sociais, ela tem um negócio que ele é muito baseado em texto, né, em comunicação. E nunca podemos esquecer que assim, o que a gente está falando de AI hoje em dia é uma AI de texto, né? O núcleo dela é texto, a interação via texto, voz, que acaba sendo um texto de algum modo também. Não são outros tipos de AI, né, que poderiam estar acontecendo. E um belo dia, né, a gente viu aí, né, o OpenAI, né, com o seu produto gratuito, depois tendo a versão paga também, e a Meta, né, lança o produto, entre aspas, open source, né, que é um assunto que a gente pode conversar daqui a pouco. No primeiro momento, nada que seja gratuito faz muito sentido do ponto de vista de negócio. Agora, voltando ao que a gente falou logo lá no começo, né, nessa questão dos produtos complementares, produtos que aumentam demanda pelo produto que você tem, e ainda lembrando de um outro ponto, que, assim, que é a questão de estratégia defensiva, que às vezes, assim,
você segurar o avanço do seu concorrente pode ser algo positivo, mesmo que você não ganhe muito com aquilo, isso, né, no jogo da estratégia é algo positivo. A Meta, né, colocou esse produto, né, podendo ser baixado por qualquer pessoa. Esse movimento nos faz lembrar muito do movimento que o Google fez com o Android, né? Que naquele momento era basicamente um raciocínio de, olha, agora tem uma nova plataforma, eu prefiro que ninguém controle essa plataforma do que tenha um concorrente meu, né, controlando o futuro da computação, né? Eu acho que tem algumas analogias que a gente pode fazer a partir daí, mas enfim, de algum modo também são situações diferentes, porque a LLM ela não é uma plataforma. Você não vai literalmente fazer software que vai rodar em cima de uma LLM, né, como é o caso de um sistema operacional, Android e tudo mais. Mas tem algumas analogias que dá para fazer também. Assim, você tem toda a questão do treinamento que você faz, que, né, você faz naquela LLM. Então, de algum modo, não é que depois você não possa usar aquele treinamento em outra LLM. Na verdade, assim, a Meta até proíbe, né? Isso está na Open Source License deles, né, usar aquele treinamento que você fez para treinar uma outra LLM. Mas enfim, eles fazem esse lançamento e o que tudo indica, ainda mais levando em conta, né, deles não terem sido pioneiros de mercado, né, como foi a OpenAI, tudo indica que realmente foi uma sacada de mestre aí do nosso caro Mark Zuckerberg. Só que só ele entendeu até o momento, né? Exatamente. Ou talvez não, ou talvez como você está dizendo mesmo, uma aposta meio que para não perder o timing das coisas como empresa de tecnologia. Eu acho que o ponto principal é esse, a LLM, ela não é um produto final. Apesar de OpenAI estar vendendo ela como produto final, o Google também entrou na concorrência, né? Vendendo ali com assinatura para usuários, mas também como API para empresas. Ela, teoricamente, na verdade não sabemos, né? O que ela é. Ela pode ser um produto final, ela pode ser muito mais. Ela pode ser, na verdade, um recurso que se integra dentro de outros produtos. Então a gente tem visto as duas coisas acontecendo. Todos os aplicativos Notion, ClickUp, Craft, enfim, todos os aplicativos estão lançando integração de LLM para fazer alguma coisa ali dentro. É o recurso do momento, né? Até o Tecnoblog tem o Tecnochat agora também, inclusive, para tirar dúvidas de tecnologias. O Riverside, que é o programa que a gente usa para gravar o Tecnocast, ele tem agora umas paradas de IA que podem clonar nossa voz, caso a gente queira, para gravar certas coisas. Já fizeram um teste com a minha voz, ficou ligeiramente perturbador. Ficou parecido, mas pareceu um Josué estressado, assim. Mas o timbre ficou muito bom, mas o ritmo, né, pareceu o Josué muito estressado. Enfim, mas é isso. Ela pode tanto ser esse chat que você vai lá e tirar dúvidas, substitui o Google para algumas pessoas, não façam isso, né? Como ela pode ser um recurso que vai fazer o seu aplicativo X ficar mais avançado de alguma forma. Então, é aí que entra a questão, né? Como você colocou, Rodrigo, LLM não é uma plataforma, mas ao mesmo tempo ele reside ali como um recurso, alguma coisa. Então, o Android lançado como open source, ele cumpria duas coisas. Primeiro, dava ao Google o controle dos usuários. O Google controla o ambiente, logo o usuário é, entre aspas, do Google, né? E aí você vai baixar um aplicativo, você vai baixar da App Store do Google, da Play Store, você vai abrir o navegador, provavelmente vai ser o Chrome, você vai fazer uma busca, já vai para o Google, que é o core do Google, né? Entrar no Google e ver publicidade ali no buscador. Agora, uma LLM, ela não cumpre nenhum desses papéis, né? De ser uma plataforma, ela não vai ser dona dos usuários, porque ela foi liberada open source, então a empresa X pode pegar a Llama e fazer uma variação da Llama. E já tem várias no mercado, né? Já tem muitas que eu até testei aqui. Não tem nada do Facebook ali. É simplesmente o código-fonte com alguns treinamentos adicionais, com algumas misturas, alguns fine-tunings, né, que eles chamam, e o Facebook não está fazendo nada com aquilo. Então, o único ganho que a gente enxerga até aqui, sabendo o que são as LLMs hoje, não sabemos o que elas serão amanhã, é que a comunidade, tendo acesso a esse modelo super avançado, que de fato foi inovador, a Llama no mercado, eles conseguiram resolver muitos problemas de capacidade de processamento, velocidade, redução de custo, a Meta está muito bem posicionada em tecnologia. Então a comunidade pode melhorar essa tecnologia, né? Desenvolver técnicas novas de treinamento, de reasoning, né? Para chegar em resultados mais precisos, mais rápidos e tal. E aí o Facebook ganha porque a comunidade toda ganha. Mas na lógica de estar bem posicionado contra as empresas de tecnologia, o Facebook ganha, mas todas as empresas também ganham. Elas todas vão ter acesso ao paper, ao LLM da Meta para ver o que foi feito, qual que é a modificação e vamos incorporar isso também na OpenAI, né?
Então, é um investimento do Facebook que comoditiza a tecnologia para o mercado todo. Então, só aí a gente já para e fala assim, tá bom, então não pode ser só isso, né? O que mais que o Mark Zuckerberg tá pensando, Calhama? Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente lembrar que, assim, a Volkswagen, a Ford, elas não têm opção de sair distribuindo gasolina na rua de graça para aumentar a demanda por carro. Na economia real, né, isso não é uma opção. Na economia digital, a Meta se viu, em um certo momento, numa posição em que ela não teria outra opção além de fazer um modelo como esse. Tá, isso era fato. Se ela deveria liberar esse modelo para os outros ou não, é uma outra questão, né, que a gente está se aprofundando aqui, mas o fato é o seguinte, o custo marginal é zero. Ao contrário, né, da Ford, da Volkswagen distribuir gasolina, né, na rua para todo mundo. Né? Agora, qual que é a complementariedade que a gente vê aí? Né? Como que a gente vê assim, poxa, de uma forma de longo prazo, de uma forma que não é tão direta assim, mas que parece ter realmente um incentivo muito forte para a Meta fazer isso. Além desses pontos que a gente falou, como, olha, se tornar um padrão, defesa de mercado, né, preferir ela ter essa posição do que um concorrente ter. O fato é o seguinte, pessoal, qual que é o business da Meta quando o Zuckerberg está lúcido, né? Não está em outros universos. Realmente, quando ele está lúcido é um gênio, mas ele tem alguns momentos de não muita lucidez, que é essa questão do metaverso e tal. É ganhar com publicidade na internet, né? Quando a gente está na economia real, o que a gente precisa fazer? Aquele famoso 5 P's do marketing, né? A gente precisa ter a nossa lojinha colocada num lugar que as pessoas passam, ou num shopping, ou numa avenida bem movimentada. Na internet é a mesma coisa. A gente precisa criar o nosso site, nosso e-commerce, nosso SaaS, o que for, e a gente precisa colocar aquilo numa avenida, num shopping bem movimentado. E quem que controla, né, essa avenida, esse movimento? Em grande medida, não apenas, mas em grande medida, é a Meta, né? É o Facebook, que leva tráfego, né, para os sites. Qual é a outra opção para que um site desses receba tráfego, receba visitas e desse modo ele possa fazer o seu negócio prosperar? O famoso tráfego orgânico, né? O SEO, por exemplo, né? O Google. Né? Você cria conteúdos, as pessoas fazem buscas, encontram o seu site e acabam, enfim, né, tendo contato com sua marca e comprando seu produto e serviço. Imaginem só, tá? Usando essa mesma lógica da complementariedade entre produtos, uma internet que consegue ter ainda mais conteúdo do que já existe hoje, tá? E num ritmo cada vez maior, porque esse conteúdo vai ser gerado de forma automática por LLMs e não mais por seres humanos, como era até ontem, né? Se a gente já vinha num ritmo de criação de conteúdo assim insano, esse ritmo agora ele vai ficar maior ainda. Exponencial, né? Exponencial, assim, de uma forma, né, inacreditável, né? A eficiência para a produção de texto mudou do dia para a noite. Por que isso interessa para o Zuckerberg? Porque quando você tem um oceano de informações, você não pode ser encontrado de forma muito eficiente mais apenas de forma orgânica. Veja bem, eu nem estou dizendo que o conteúdo ele deixa de ser importante, não, tá? De certo modo, ele continua sendo muito importante, talvez até mais importante ainda, de ter um conteúdo de alta qualidade e tudo mais. Mas tudo indica que a gente está indo para uma configuração de mercado que o conteúdo sem nenhum tipo de tráfego pago, ele se perde. Porque, enfim, você tem infinitas opções. Você vai fazer buscas, para você estar nos primeiros lugares vai ser cada vez mais difícil. Então, a gente vê, de fato, uma coerência muito grande entre o desejo de popularização das LLMs, né, que geram texto, que geram conteúdo para a internet, né, seja para rede social ou seja para páginas que vão ser encontradas pelo Google, e a estratégia da Meta de forma assim, muito clara, sabe? Para eles, né, mais uma vez, interessa muito que a gente tenha uma internet inundada por informações, sejam de qualidade alta, média ou baixa, seja o que for, de tal modo que, se você não me pagar um pedágio para a Meta da vida, você não vai ser encontrado. Numa internet orgânica, numa internet que era mais aberta, que a gente tinha nas suas primeiras décadas aí principalmente, o jogo era outro. Você não tinha tanta opção, você não tinha tantas publicações, alguém que está fazendo alguma coisa legal era encontrado. Agora, a tendência é de cada vez mais não ser encontrado. Então, efetivamente, é como se o Mark Zuckerberg, né, fosse o vendedor de carro que está entregando gasolina de graça na rua. Aí a pessoa fala, poxa, cara, com gasolina de graça, agora sim, eu vou comprar um carro. Eu estava meio na dúvida, tal, mas agora eu vou. Não vou comprar um elétrico, não. Exatamente. Ou eletricidade de graça, se for o caso. Combustível. Combustível. Então, sim, a gente vê que é um impulso
é um custo marginal, tá? Ele não teve um gasto aí, ele não teve investimento que ele não teria tido em condições normais, ele já ia fazer mesmo. E eu falo, poxa, quer saber? Usem à vontade, porque me interessa que realmente haja muito conteúdo e que seja necessário ter tráfego pago para que as coisas sejam encontradas na internet. Assim, do ponto de vista financeiro e estritamente, a lógica do custo marginal faz sentido não ter o custo ali, porque você simplesmente copia um arquivo. Basicamente é isso. Você quer baixar o modelo? Tem a Olhama, por exemplo. Você pode baixar no seu computador agora aí. Tem a lista de modelos, tem lá a Olhama 3.1. Você clica baixar, ele já vai baixar e você consegue rodar a Olhama no seu PC. Lógico, você tem que ter bastante memória RAM, processador mais ou menos, porque ele vai carregar o LLM inteiro na memória, é assim que funciona, por isso que tem que ter bastante memória, né? Então, do ponto de vista de cópia, realmente, não tem custo. Só que assim, é um investimento muito grande e o benefício que traz para a Meta, olhando aqui só essa questão de inovação, vamos ver o que é a comunidade, porque o segundo ponto, né? Primeiro ponto, melhorar a tecnologia. Isso é bom pra gente. Então, a comunidade bota as mãos, isso é bom pra Meta, melhorou a tecnologia, a Meta sai ganhando também. Tá, mas todos os outros também saem ganhando. Então, por esse ponto, não faz tanto sentido ser só por isso, né? Do segundo ponto vamos ver o que a comunidade desenvolve de aplicação. Então, a gente tá nessa dúvida aqui de o que é LLM para o usuário como produto? Ele vinga como apenas um produto LLM? Ou será que ele precisa ser um recurso dentro de alguma coisa? Pô, isso é o futuro. Por que é o futuro? Porque, cara, é bizarro. Isso funciona muito bem, pode servir para muita coisa. Mas a gente ainda está nessa fase de experimentação. Como que os usuários vão adotar e o que o mercado vai desenvolver de aplicação. Mas, novamente, o caminho open source beneficia todas as empresas. Todas elas vão estar observando e vão estar incorporando. Essa função aqui foi legal, essa ideia que o cara teve aqui com o Llama foi massa. Vamos integrar também no ChatGPT, vamos integrar no Apple Intelligence, né? Então, por esse lado também, a questão do open source que não faz muito sentido, né? E tem o terceiro lado, que foi até o José trouxe aqui um ponto que era do Ben Thompson, né, o analista lá da Stratechery, a gente cita sempre ele aqui, e ele cita que o ponto é que a Meta só queria que não houvesse nenhum dominante. É isso. O objetivo é simplesmente fazer com que não tenha nenhum dominante. Quem quiser usa e é isso. Acabou o poder de barganha ali das Big Techs, né? Qualquer empresinha agora consegue investir num hardware mínimo ali. O modelo já está treinado, porque o que custa caro é treinar, não é rodar. Tá? Rodar, você consegue rodar com hardware modesto, como eu falei, até no meu computador, que o meu computador não é modesto, né? Mas enfim, é um M2 Pro. Mas assim, tendo memória RAM e uma placa de vídeo, você roda localmente. Então, acabou os portões fechados, né? Mas, de novo, a grana pesada só para você estragar a brincadeira do mercado, né? Da mesma forma, ele poderia ter investido essa grana gigante para ter um produto excelente e ser só da Meta. E ele também entrar no jogo do War de, aqui é o meu espaço, você tem o seu espaço, você tem o seu espaço, né? Então, realmente essa coisa do open source que é o que pega para mim. Tipo, será que ele tá vendo alguma coisa extra? Ou não, será que a gente só tá teorizando demais aqui e é só isso, né? Ele só quis realmente estragar a brincadeira. É tipo, pro bilionário é fácil, né? Vai lá e... Sim. Vai, o que é 5 bilhões, o que é 10 milhões, né? Vambora. Tá sobrando aqui. Olha, eu acho que assim, uma decisão dessa, ela é sempre muito multifacetada e, de certo modo, né, sempre o que cabe a nós é realmente especular, né, que a gente nunca vai saber mesmo o que se passa na cabeça dele, né. Mas eu acho que tem alguns pontos aí que eles são relevantes, sabe? Um deles é a questão de PR, né, de relações públicas, né. O Mark Zuckerberg até tem um banho de loja, cortou um cabelo de um jeito meio diferente. Mudou o estilo ali. E mudou o estilo. Toda vez que ele aparece, parece que ele acabou de sair da praia e tava surfando, cara. Toda vez. Exatamente. Aí o cara lança aquela carta toda legalzinha, Open Source AI is the path forward. Tipo, porra, cara, que legal. Olha, eu imagino que se a gente fizesse uma pesquisa aí de percepção de marca, né, da Meta, Facebook, etc., 1, 2 anos atrás e hoje, eu não duvido nada que a gente veria uma percepção um pouco diferente, sabe? E é uma coisa que, de certo modo, pode respingar até nas autoridades reguladoras, aí, que sempre está dando problema para as Big Techs, etc. e tal. Eu acho que um outro pilar é que, assim, a Meta é uma empresa de comunicação. Ela controla os principais canais de comunicação no mundo e, assim, mais uma vez, né, WhatsApp, Instagram,
já são a dupla aí, né, de uma comunicação pública e outra privada que dominam, né, realmente as nossas vidas. Esses canais que ele tem, eles são muito difíceis de se obter, sabe? E eles são quase que monopólios. Tem certos produtos, né, que uma vez que foi dominado, você pode ter novas ondas da computação, mas nunca mais eles são perdidos, né? Por exemplo, o Windows. Aconteceu 1 milhão de coisas. A Microsoft perdeu a onda do mobile, etc. e tal, mas assim, o Windows lá do desktop, o Office, continua a vaquinha leiteira até hoje, né? Mesma coisa Google. Não, agora o negócio é AI com não sei o quê. Beleza, mas o mecanismo de busca naquele formato, ninguém nunca vai tomar o lugar do Google. Então, a gente está no momento de mercado em que realmente, né, pode acontecer, né, essa dominação, realmente quem estabelece o padrão, né, quem coloca a sua marca aí, né. Por fim, né, mais uma vez, eu acho que assim, por mais que um modelo desse open source esteja gerando valor gratuitamente para muita gente, o fato da internet estar gerando cada vez mais conteúdo, você ser cada vez mais difícil de ser encontrado na internet, é um fator inflacionário no longo prazo para a publicidade digital, para o marketing digital, para os ads. Então, assim, poderia dizer que assim, essa é a motivação do Zuckerberg? Não daria, sabe? Eu acho que tem muitos aspectos aí, não é uma questão tão simples, mas certamente se, né, por algum motivo o efeito fosse o contrário, eu duvido muito que ele faria, que ele tomaria essa decisão. Não, se eu liberasse aqui no open source, né, os ads que eu vendo passariam a ter menos valor. Então, no mínimo, é algo que é coerente com a estratégia de negócios dele. Aquela coisa, isso no fundo vai fazer tanta diferença assim, no longo ou médio prazo? Essa revolução já não estaria acontecendo de qualquer modo? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é, ele fez algo que é bom para o negócio dele. Em que intensidade, em que arco temporal? É difícil realmente assim a gente afirmar que, isso vai fazer tanta diferença na última linha dele, mas o fato é uma coisa que ajuda com a outra, não vai contra a outra. Então realmente assim, eu acho que tem, né, muitos aspectos aí desse negócio, mas eu acho que no fim do dia ele tomou uma decisão muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo, muito estratégica, porque, entre ter feito aquele investimento para ficar ali na gaveta, sabendo que aquilo, no fim do dia, ou pelo menos entendendo, seria uma feature dos seus produtos, né? Talvez não tendo uma visão, né, de que aquilo como produto em si mesmo seria algo tão interessante, mas aquilo teria que estar encaixado no WhatsApp, no Instagram, no Messenger, em todas as redes sociais, todo esse contexto aí de texto, ele teria que, de algum modo, ter uma base de LLM, e, enfim, que não haveria outro caminho, além de criar essa base aí para os seus sistemas, e entendendo mesmo que o ouro está nesse relacionamento que ele já tem com os clientes pelos produtos, pelas redes sociais, e que, enfim, né, você trazer clientes, criar novos canais, criar novos produtos que tem um nível de aquisição, retenção de clientes como o WhatsApp tem, o Instagram tem, é uma coisa assim absurdamente difícil. Eu falo, ok, não vou capturar tanto valor, mas assim, né, entrando até um pouquinho no assunto aqui da licença, a licença também não permite uma série de usos, né, de tipos de usos comerciais, principalmente usos em escala muito grande. Existe, se não me engano, uma proibição explícita para sistemas com mais de 700 milhões de usuários, alguma coisa desse tipo, que obviamente é direcionado para os seus concorrentes diretos, aí, para as Big Techs. Então eu falo, olha, ninguém vai criar tanto valor com isso, tanto pela visão de negócio dele, quanto pelas proibições que ele colocou lá. Eu falo, enfim, não vou ganhar tanto, talvez ganhe direto, que a gente está comentando, pela inflação de conteúdo na internet, mas tem alguns aspectos bem legais a ganhar. Então, eu acho que no fim do dia é uma jogada assim, bem estratégica mesmo. Você mencionou o lance do Mark surfista. Isso me deixou pensando aqui, desde o momento que você citou ali sobre PR, né? Relações públicas, que realmente o Zuckerberg passou poucas e boas, ou muitas e boas, né? Nos últimos anos, desde muitas e péssimas. Cambridge. Desde Cambridge Analytica ali, né, com o Congresso americano. Ele realmente tem essa imagem que era muito dura, né, as pessoas, os apelidos do Zuckerberg, o ET Zuckerberg, né, ele é um alienígena. Então, você vê que é um visual, uma aparência meio que sem carisma, né, as pessoas até, talvez com absência de empatia pelos outros, né, o que as pessoas podem estar vendo. Olha como essa pessoa está manipulando o mundo todo, as eleições, os nossos gostos, os nossos humores, né? A gente fala bastante disso no Tecnocast também, sobre depressão, ansiedade, né? Porque a fonte de tudo, o núcleo de tudo surgiu ali.
Instagram, Facebook, o vício veio do primeiro like que inventaram lá, o botãozinho de like, né? O início de tudo. Então não é uma pessoa muito amada no mundo da tecnologia. É diferente de outros, né? Que tecnologia, a gente fala de Apple, você pode ter todas as críticas que você tem à Apple, mas é uma empresa que ainda mantém um status de empresa que as pessoas gostam, né? É uma empresa bem vista, olha os produtos são amados, então a gente tem uma boa relação com a marca Apple. Facebook não, é tipo, eu uso porque eu tô viciado, eu sou um usuário disso, é como uma droga, ele é visto, né? O Instagram. E aí vem todas as questões de mineração de dados, desde a aquisição do WhatsApp, né? Fala-se bastante de como que é usado ali. A Meta faz bastante campanha de falar que é criptografia de ponta a ponta, a gente não lê suas mensagens. Tive em Los Angeles ano passado, tinha painéis assim espalhados pela cidade da Meta, do WhatsApp. Tipo, é só entre você e com quem você tá conversando, a gente não vê nada. Eu lembro que eu ainda até brinquei com você meteu essa Meta, né? Porque, cara, sério, né? Então, assim, é uma grana que eles gastam realmente em relações públicas. Aí corta pro futuro. Quando a gente tá falando de LLM, tem um potencial grande de substituir produtos informacionais. Vamos falar de Google, principalmente, aqui. E para substituir um produto como o Google e começar do zero, como o ChatGPT, ainda mais com assinatura, é muito difícil. O mundo fala, vou parar de usar o Google, vou assinar essa ferramenta nova aqui e vou usar isso. Provavelmente as pessoas vão usar em um ambiente que elas já estão e tem que ser igualmente de graça no começo, né? E com o mesmo benefício. Você vai encontrar informação mais fácil, na verdade, né? Que senão não tem por que eu trocar o Google por outro que é a mesma dificuldade. Quem está melhor posicionado para isso hoje? As empresas que controlam os usuários em seus ambientes. Então eu diria que Apple, né? Eu já estou no iPhone, Microsoft com Cortana, agora Copilot, né? Dentro do Windows, e Facebook, Meta, na verdade, dentro dos seus aplicativos, com Meta AI, no Instagram, no WhatsApp, né? E para uma empresa que tem todos esses problemas de como o seu algoritmo funciona, você está manipulando eleições, paraná. Se ele quer ser o novo Google dentro dos seus aplicativos, qual tipo de problema ele vai ter com o Congresso, né? Quando começar a ser muito utilizado e tipo, peraí, mas de onde você tirou essa resposta? A sua IA tá sendo pró-direita ou a sua IA tá sendo pró-esquerda, né? E aí, de repente, faz sentido. Tipo, ó, lá no futuro, se eu quero ser o novo Google, o código é aberto. Por mais que não seja aberto no sentido da aliança open source, né, na cartilha ali da aliança open source, o código tá lá, qualquer um pode mexer no código e ver como ele funciona. Diferente da OpenAI, que fala que é open, de open não tem nada, né? Então, por esse lado, tem um sentido, mas, de novo, não sei se o Zuckerberg mirou especificamente nisso. Agora eu concordo com você que parece ser uma questão multifacetada, né? Tem várias coisas e essa provavelmente é uma delas, assim. E tem algo também que é o seguinte, a gente não sabe até que ponto que o negócio do OpenAI, por exemplo, ele é realmente interessante no longo prazo, sabe? Essa é uma pergunta também que a gente ainda não consegue responder no momento. Saiu um artigo na The Information há 1-2 semanas falando que eles estão queimando algo na faixa de 5 bilhões de dólares por ano, que é um nível, né, de capital que ele é extremamente elevado, assim, para qualquer empresa do mundo. Veja bem, né, gente, assim, não vamos confundir as coisas. É claro que o Sam Altman, ele teve uma visão estratégica absurda, que ele criou um valor absurdo, tem uma empresa hoje que, se for vendida, tem um valor absurdo, mas enquanto o negócio independente, com o modelo que eles têm atualmente, de uso só realmente aquela interface de texto, né, os modelos pagos aí que são um pouquinho mais avançados, há dúvida, sabe, sobre realmente a sustentabilidade disso. E essa dúvida é interessante que é o seguinte, ela não vem tanto nem da aquisição, nem da retenção desses clientes. Essa dúvida, ela vem principalmente da monetização desses clientes devido ao alto custo de oferecer esse tipo de serviço, sabe? Então, assim, tem estudos por aí que mostram um poder de aquisição e de retenção muito interessantes no ChatGPT. Agora, enquanto, né, a gente já está falando margens de contribuição no mundo SaaS, por exemplo, que facilmente batem aí entre 70% e 80%, a estimativa aí no OpenAI é na casa dos 40%. Obviamente, né, assim, né, você tem empresas com margens de contribuição até mais baixas que essa, por exemplo, o grande varejo, né? As margens são muito baixas, você consegue ganhar na escala. Mas, assim, basicamente, a gente está falando de um negócio que tem uma dificuldade muito maior que o normal para capturar valor sobre aquele serviço que está sendo oferecido. E quando a gente vê uma lhama da vida aí gratuitamente no mercado, sem contar, né, com outras opções também que estão, né, que não
Cloud, que agora acabou de chegar ao Brasil, né, e várias outras, e que esses outros produtos efetivamente estão num nível de qualidade assim, muito parecido, às vezes até superior, a gente vê que ao mesmo tempo que existe um problema sério de custo, não existe, como eles falam em inglês, um pricing power, né? Tipo assim, cara, não, eles não têm uma coisa tão diferenciada assim para amanhã poder aumentar o preço, para falar assim, cara, pagando, acho que é $25, né, se não me engano, por mês, a minha margem tá baixa. É alguma coisa assim, né? ChatGPT acho que é $20. A gente assina aqui. Ah, tá. Mas enfim, que amanhã ele falasse, cara, agora eu não vou cobrar mais 20, eu vou cobrar 40, e agora eu vou ter uma margem alta. A gente não vê espaço para isso. Não tem diferencial suficiente, né? Exatamente. Se a gente tivesse Não é assim, Netflix. cara, a Netflix teve uma época aí nos últimos anos que basicamente aumentou $1 por ano no preço. E sustentou. Na OpenAI, com essa movimentação toda do mercado, a gente não vê espaço para isso, né? Então, efetivamente, assim, é uma posição de mercado que a gente vê assim, delicada da parte deles e que, sem dúvida nenhuma, né, esse movimento aí do Llama, né, agravou ainda mais, né, essa fragilidade aí da OpenAI. É isso que eu ia falar. E nessa questão da fragilidade, né, até coloquei isso no roteiro pra gente pensar, assim, né, tipo, quem vai estar mais vulnerável nesse cenário? E justamente, acho que a conclusão mais óbvia é que não só a OpenAI, mas qualquer empresa que dependa só disso, tipo, qual que é o seu negócio? É só IA. A gente pode pensar, por exemplo, a Anthropic, que tem muito investimento do Google, da Amazon também. Tem uma francesa que é a Mistral, a Microsoft colocou 1 bi lá, se eu não estou enganado, há alguns meses também. São empresas que só desenvolve modelos de linguagem. Não tem nenhum outro negócio sólido até o momento, né? Tipo, a OpenAI tem a questão da geração de imagens, né, de vídeos por IA, que eles estão tentando vender para Hollywood também, pode ser uma outra vertente, né? E talvez essas outras empresas, Anthropic, Mistral, criem outras opções também, outros produtos que vão nessa linha. Mas acaba sendo, tipo, o feijão com arroz é IA. Enquanto que você olha para essas big techs, que não são chamadas assim à toa, tipo, pô, a Meta tem só o Facebook. E a impressão de que o Facebook tá morrendo é uma coisa muito de boa, e o Facebook continua tranquilamente sendo a rede social mais popular do mundo, a mais utilizada, a maior quantidade de usuários mensais, diários, enfim. Ele ficou cringe, mas é um cringe muito lucrativo, né? Eu queria ser cringe assim também. Pois é, você pode me achar cringe quanto você quiser, o Zuckerberg tá lá. O foda é ser cringe quebrado, né? Aí também não Seu dá. pai e sua tia estão aqui pagando minha conta aqui na boa. E aí eu fico pensando nisso também, né? Ou o Google, ou a Microsoft também, que tem toda uma outra gama de produtos, né? Que sustentam a empresa, basicamente. E aí, pensando nessas grandes, aí você consegue visualizar pelo menos certos caminhos. A gente não sabe se eles vão dar certo, mas a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar, por exemplo, a Microsoft introduzindo IA em tudo que ela tem. Windows, Office, Azure, o que for. O GitHub, e de algum modo monetizando em cima disso, cobrando alguma assinatura, fazendo algum pacote a mais com recursos diferentes de IA e cobrando alguma coisa em cima disso. Ok, dá para perceber. O Google também tem alguns caminhos ali, dá para enriquecer, de algum modo, enriquecer as buscas, e aí as pessoas passam mais tempo no Google, e aí ficam mais expostas a ads, e aí o Google acaba ganhando dentro do basicão dele. Embora isso também seja um pouco discutível agora, como eles vão conseguir fazer isso, mas dá para pensar em algum caminho. Mas Android, né? Android mesmo. Isso, colocando os modelos rodando locais ali, né? Tipo, parceria com Samsung, com quem for. E aí o Facebook, você vai ter o Facebook, que é onde estão as pessoas. Ainda é um lugar onde tem muita gente. E aí, pensando nisso que você falou sobre tráfego pago, né, Rodrigo? É como se nesse futuro em que inteligências artificiais gerem essa quantidade tão absurda de conteúdo que as pessoas meio que precisem de um lugar para pelo menos saber de onde tirar algum conteúdo que faça sentido para elas, o Facebook é um lugar interessante para isso. É uma aposta decente você supor que talvez o Facebook, estranhamente, seja um lugar onde as pessoas consigam ter acesso a certas informações que as interessam. Hoje em dia isso é muito pulverizado ainda, e o Facebook tem uma relação meio tensa até hoje sobre o quanto que ele vai privilegiar conteúdo que leva para fora do Facebook, por exemplo. Então, de repente, o Facebook pode voltar a ter uma importância para onde as pessoas adquirem conteúdo, assim. É uma aposta possível. Existe um dilema muito grande, né, que é sobre a questão de captura de valor entre os incumbentes e as startups, né? Sobre os incumbentes, eu acho que tem todos esses casos de uso que você acabou de comentar, que são bastante naturais, bastante óbvios, assim, bastante interessantes, mas eu acho que existe um risco, tá? E, mais uma vez, uma coisa que é difícil de afirmar nesse momento, da gente estar indo também por uma era em que a margem dessas big techs ela seja um pouco menor do que ela vinha sendo antigamente, né, ou até então. Por quê?
Porque, enfim, quando você sai de um modelo que, enfim, o caso do Google, por exemplo, né, processar AI para eles é 5 a 7 vezes mais caro do que processar uma busca comum. Quando, de repente, né, o esperado pelo mercado é algo que é 5 a 7 vezes mais caro para você, mas você tem que oferecer aquilo, você não tem opção, você corre o risco de não perder mercado. O Google não vai perder mercado para ninguém. Tipo, o Bing não vai perder o mercado do Google. Não vejo o menor risco disso acontecer. Mas o que talvez aconteça é do Google perder um pouco de margem. Porque realmente assim, o mercado todo, a onda subiu. Todo mundo tem que estar num patamar um pouco mais alto. Às vezes acontece, né, nos negócios da gente ter que oferecer mais valor e a gente não conseguir capturar uma parte desse valor. Isso acontece. Tem vários casos. Tem um caso muito interessante, por exemplo, entre os hotéis nos Estados Unidos, que é chamado de Pillow Wars. Tipo, cada um começou a oferecer travesseiros melhores. E no fim das contas, é engraçado, né? Parece até meio bobo assim. E fizeram um investimento enorme e ninguém ganhou nada com isso. Porque todo mundo, no fim do dia, alguém começou... Isso, e todo mundo teve que imitar, porque senão você ia perder uma vantagem competitiva. As pessoas se acostumam com aquilo, querem aquilo em todos. Eu pude aumentar minha diária por causa disso? Não. Mas eu tive que fazer porque todos os meus concorrentes estavam fazendo. Então pode acontecer um pouco desse efeito entre as big techs, assim. E a gente, né, AI realmente é uma coisa muito cara computacionalmente, né? Agora, do lado das startups, eu acho que tem de repente assim, um caminho totalmente diferente que a gente pode percorrer, sabe? Que é o seguinte, embora elas não tenham os recursos, os dados, as capacidades, né, para gerar esses modelos, né, embutir dentro de produtos que já são reconhecidos pelos mercados, as startups elas podem usar a AI de uma forma totalmente distinta. A startup ela tem a oportunidade de reinventar como que as coisas são feitas. E a LLM, efetivamente, é uma forma de se fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, softwares que, em vez de você ter aquela tela com menuzinho, com configuração, com milhões de opções, imagina você ter softwares que você basicamente interage por meio de linguagem natural, mas software totalmente repensado. Imagina qualquer software da vida de gestão, qualquer coisa desse tipo. Imagina, por exemplo, um sistema de gestão que você usa por mensagem, você tira foto, sabe? Até brinquei num post outro dia que eu acho que o futuro do SaaS, mais uma vez, de longo prazo, é claro, ele ser cada vez mais invisível. Por quê? Porque você faz uma interação com ele via texto, eventualmente você não está nem usando tanto uma interface web, nem tanto um aplicativo assim, mas você tem uma inteligência ali que está interagindo com inputs e outputs que você está dando para ele por voz ou por linguagem natural, e ele está resolvendo seu problema. Então, nesse aspecto, a gente não está falando tanto da inteligência artificial como inteligência em si. É claro que é um tipo de inteligência, é o nome que a gente usa e tal, mas a gente está falando mais da inteligência artificial como um novo modelo de interface entre homem e máquina, sabe? Só que quando a gente muda a interface homem e máquina, a gente muda tudo. Poxa, eu tenho um sistema aqui, eu vou mudar a minha forma de interagir com ele, assim como aconteceu com mainframe para mini computadores, para desktops, laptops, celulares, interfaces por voz. A interface celular é totalmente diferente, né? A gente que está no mercado há mais tempo vai lembrar, por exemplo, na época que tinha o Windows, né, mobile, com aqueles menuzinhos, igual do Windows. De fechar no aplicativo. Exatamente, ou seja, os caras pegaram a forma de pensar do desktop e levaram para o celular. Não funcionou, aquilo tem que ser totalmente repensado, né? Uma interface por voz, né, estilo Alexa da vida, também é outra coisa. O pessoal da Amazon está preocupado porque assim, o Alexa não tem sido usado só para coisas triviais. Mas eu me pergunto, será que uma interface por voz de uma coisa que está na sala da sua casa não é mais para coisa trivial mesmo? Sim, a interface, de certo modo, ela dita a utilidade daquilo, a forma que aquilo é pensado, né? Então, né, eu acho que existe uma grande oportunidade para startups nesse sentido de pensar, olha, a interação entre homem e máquina pode ser totalmente repensada. E quando isso acontece, a gente zera o jogo. Zerar o jogo é o sonho de qualquer startup. Fala, cara, não, eu não estou brigando com os grandes, eu estou fazendo uma coisa totalmente diferente. Aquela coisa que as grandes vão falar assim, cara, o cara tá viajando, tá fazendo um brinquedinho ali e deixa o cara. Não investir nisso não, tá tranquilo. Não, isso, aí deixa o cara crescer, deixa crescer, porque é um negócio totalmente assimétrico com o que ela faz, né? Então, enfim, eu acho que muita gente falou dessa questão, poxa, AI combina muito aí com as grandes empresas, etc e tal, mas esse outro lado também, eu acho que ele merece olhar com muita atenção também. Agora, para o
o Josué estava falando, né, sobre a questão do controle de usuário das empresas, do Facebook, e como é diferente uma empresa que tem esse controle e a empresa que não tem, como a OpenAI, a Mistral e essas empresas que são focadas só em IA. Enfim, isso juntando com tudo que a gente conversou hoje no episódio também, que eu estava falando ali de Apple, né, a implementação que ela teve, se eu pudesse fazer meio que, então vamos resumir a história aqui, né? Uma coisa que me vem à cabeça, de novo, a gente está sempre trazendo isso, mas é porque é natural do ambiente tecnológico, é a teoria da agregação do Ben Thompson, para citar ele de novo aqui, que ele diz que no mundo digital você se torna essa empresa escalável e que controla tudo quando você agrega 3 etapas ali, né? Como se fosse um supermercado, né? Você controla o fornecimento, você controla o usuário. Então você está no meio do caminho, né? Você sabe o que as pessoas querem, você tem os dados, e por ter os dados você também controla o fornecedor que vai ser obrigado a fornecer para você, né? Porque você que leva o produto dele até o usuário. Mas isso pensando no digital, né? Então seria como o marketplace, por exemplo, o Mercado Livre. Eu vendo no Mercado Livre porque tem compradores. Eu compro no Mercado Livre porque tem vendedores. E o Mercado Livre agregando logo, né, o nome da teoria, agregando os dados de demanda e oferta, ele consegue cada vez melhorar mais o produto dele de forma que ele vai se tornando cada vez mais imbatível se ele, né, tiver essa capacidade de ler esses dados e aproveitar essas informações. Então, quando até o José estava citando, né, a questão das empresas que não têm os usuários, eu enxergo sempre esse ponto, né? Porque a Apple é dona dos usuários de iPhone, de Mac, né? Todo o ecossistema dela. Os desenvolvedores querem estar no ambiente porque tem os consumidores apaixonados. Tanto que é no Mac que a gente vê os aplicativos mais caprichados, às vezes ideias inovadoras que demoram para chegar depois nos outros sistemas. E é até uma incógnita, né? Você vai lançar primeiro num lugar que é menor, que é pequeno. Tem app que só funciona no Mac, inclusive. Tem essa paixão dos desenvolvedores, dos designers e também dos usuários. Então, de novo, agregação controlando os dois lados da história. O Facebook, ele também tem isso, né? Os usuários estão no WhatsApp, dificilmente vão trocar para outro comunicador. Instagram, Facebook, as redes sociais, aí ok, são ambientes mais instáveis, as pessoas tendem a perder a vontade de usar a rede social, começar a usar uma rede nova, depois perde também. Enfim, mas o Facebook tem os usuários. O Google tem os usuários também, do Android. E a Apple e o Windows também têm seus usuários. Então, meio que essa cartada do Zuckerberg de jogar uma lhama livre, entre aspas, open source para o mercado, outra coisa que ele está fazendo é meio que falando assim, não vai surgir nenhuma Big Tech daí. Porque o único diferencial, que seria um modelo muito avançado, e através desse diferencial, como o Rodrigo bem colocou, é o que atrairia os usuários, e aí sim a empresa teria controle de usuários para começar ali o jogo da teoria da agregação, o Zuckerberg já matou a parada. Tipo, não tem um diferencial. Toma aqui um modelo open source que é mais leve e é tão bom quanto o seu modelo fechado, né? Então, realmente, a não ser que OpenAI e essas outras Anthropic e outras empresas lancem algo realmente revolucionário e que nenhuma outra empresa consiga alcançar, mas aí a gente está falando nível AGI mesmo, né? Um IA que consiga pensar de fato e não só emular palavras, dificilmente vai ser outra Big Tech, né? Dificilmente sem ser dependente dos outros ambientes. E a partir do momento que elas são dependentes dos outros ambientes, elas estão compartilhando dados, os dados de uso, né? Quem está no Android, quem está na Apple, quem está em outros sistemas, vai estar observando os dados que estão sendo digitados e estão sendo compartilhados com essas empresas que só fazem isso, né? No final das contas. Então, de um ponto de vista estratégico, o Zuckerberg foi malandraço, né? Tipo, parou a brincadeira, não vai ter mais uma nova Big Tech, não. Aqui já tem muita gente concorrendo. Eu acho que essa jogada defensiva dele realmente foi fantástica. E, assim, uma questão muito interessante na teoria da agregação é que os monopólios na área de tecnologia, ao contrário dos monopólios da velha economia, eles acontecem pelo lado da demanda. Só que isso quase que quebra a teoria de monopólio, pô. Porque o monopólio que é na demanda significa o quê? Significa eu capturo uma parte do mercado porque o mercado quer utilizar a minha solução em ponto final. Não é porque eu tenho alguma legislação, algum recurso escasso. Não, o pessoal quer usar Google e usa Google por isso. O presidente do Google, puxa, me fugiu o nome dele agora. Sundar Pichai?
O Sundar, ele costuma dizer, né, quando ele está tendo briga com a justiça e tudo, né, com essa questão de monopólio, ele costuma dizer que a concorrência está one click away. E assim, cara, é só clicar em outro, tá tudo certo, a gente não está impedindo ninguém de usar a concorrência. E que, assim, é uma simplificação, é uma forma de colocar as coisas que certamente é favorável para eles, mas não deixa de ser verdade. Hoje você pode ir no seu iPhone e mudar o buscador padrão. Gasta cerca de 30 segundos para fazer isso. Quem faz? Tudo que a justiça pode fazer são duas coisas, assim, logicamente possíveis. Uma é na hora que você estiver fazendo seu setup inicial de celular, ele perguntar qual mecanismo de busca você quer usar e ele dá opções muito claras, assim, que vão além do Google. E outra, de algum modo, tornar isso ainda mais simples, educar o usuário para o fato de que essa configuração pode ser mudada. Não creio que isso vai mudar tanto o comportamento das pessoas. Não vai. Nem o setup do celular, nem alguma coisa que facilite, que seja mais educativa e tal. E é interessante de pensar, e de novo, a gente realmente só pode prever esse ponto, como essa questão do open source também vai dialogar com as regulações. Porque tem vários investidores, por exemplo, Mark Andreessen, que a gente já citou em outros momentos aqui, um pouco nervosos com isso, porque no ano passado já houve ali uma conversa, acho que foi uma ordem da administração Biden, sobre modelos até certo número de parâmetros, precisarem entrar em contato com o governo, desenvolver certas salvaguardas, enfim, e eles estão preocupados que isso atrapalhe o ambiente de desenvolvimento fora das big techs. Atrapalha o ambiente open source. Porém, agora o ambiente open source está sendo fomentado pela Meta. Então, assim, é mais confusão, assim, é mais um fogo no parquinho que meio que coloca um caos, assim, na história e fica difícil prever se alguém vai sair, tipo, muito acima de todo mundo nessa história. Pensar nesse futuro em que as empresas tenham que gastar tanto, mas queimar a própria margem para ficar no mesmo lugar é um pouco bizarro, assim. É de fato algo que a gente não viu ainda nessa virada para a economia digital, me parece, assim. Então, seja lá o que aconteça, a gente está diante de algo que a gente nunca viu antes. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente o que você acha que a Meta ganha liberando um IA, entre aspas aqui, open source para o mercado? Vocês acham que, enfim, eles vão ganhar no sentido da IA mesmo, né? Vai ter novos produtos, novos devs para trabalhar na Meta, vai ter avanço da tecnologia que só a Meta vai conseguir utilizar? Ou vocês acham que foi meio que uma jogada estratégica aí do Mark Zuckerberg para evitar novas big techs aí na concorrência? Enfim, manda seus comentários lá no Telegram, caixa postal Tecnocast, ou então manda no Zap, o nosso grupo tá na descrição deste episódio. Rodrigo, quer aproveitar também, dar os seus canais pro pessoal, onde que eles podem ler seus comentários sobre estratégia, negócios, inovação? Bacana, pessoal, muito bom participar de mais esse Tecnocast aqui com vocês. Vocês me encontram aí nas principais redes sociais, no Twitter, no LinkedIn, é só colocar aí Rodrigo Fernandes, tem um grupo, canais também no Telegram, no WhatsApp, é só colocar aí e vocês vão me encontrar. Fiquem à vontade também, quem quiser mandar uma DM, interagir de algum modo, fique à vontade para entrar em contato também. Maravilha, quem quiser continuar o papo com a gente também em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau, pessoal! Este podcast foi editado pela Maremoto.